Muito bem, meus irmãos, graça e paz, estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 10/9/2021, sexta-feira, sextou, como diz por aí, estamos aí chegando no final da nossa semana, depois de meditarmos todos esses dias na poderosa Palavra do Senhor e hoje com mais um dia de exposição bíblica, com mais um dia de aprendizado da Palavra de Deus. E é muito bom estar junto com vocês que nos ouvem de qualquer parte do Vale do Paraíba. É sempre uma satisfação, uma alegria, ou mesmo de qualquer parte do Brasil por meio da internet, tanto do aplicativo da rádio como também por meio do meu canal no YouTube. Então é uma alegria estar juntamente com vocês mais uma noite juntos a fim de aprendermos mais da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você pode mandar a sua mensagem para nós, você pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem ou mesmo nos ligando. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de falar com um ouvinte do nosso programa lá de São José dos Campos. Eu só esqueci o nome dele, me perdoe aqui, eu esqueci o nome, né? Eu sou péssimo para gravar nome, mas conversamos, ele tem sempre ouvido o nosso programa, é uma satisfação, uma alegria, que Deus possa continuar o abençoando. E você também pode participar do nosso programa, pode mandar a sua mensagem, pode conversar com a gente, você que nos ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba. Então mande a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou você que me acompanha pelo canal no YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua participação, pode aproveitar, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, se inscrever no nosso canal que será a bênção de Deus também. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida a segunda parte da mensagem que eu dei início ontem, falando sobre a Igreja de Filadélfia, uma igreja avivada e missionária. Então nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, dando seguimento aqui à segunda parte dessa mensagem, que tem por título A Igreja de Filadélfia, uma igreja avivada e missionária. E essa mensagem está embasada em Apocalipse capítulo 3, os versos 7 a 13. Versos 7 a 13. Eu quero ler novamente com vocês esse texto, a fim de que nós possamos melhor compreendê-lo. E você que não ouviu a primeira parte dessa mensagem, você pode ouvir. Você pode acompanhar lá no meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva. Lá você encontra salvo todas as nossas mensagens. Encontra salva todas as nossas mensagens. Nós vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém feche, feche ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia faz parte de um grupo seleto. Dentre as 7 cartas que Jesus enviou por meio do seu apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia Menor. Porque, por exemplo, a 4 igrejas, Jesus trouxe palavras de exortação e de elogio. A 2, ele somente fez elogios. Dentre elas está Esmirna e Filadélfia. E uma ele só fez o quê? Críticas ou exortações, no caso, a igreja de Laodiceia. E ontem, nós, de maneira bem breve, porque nosso tempo é curto, vimos o primeiro ponto dessa mensagem, em que nós falamos sobre o autor, o remetente e o destinatário. E nós nos concentramos a falar sobre o autor. E o autor é Jesus. E Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia
mostrando ou revelando 3 dos seus atributos. Primeiro, a sua santidade. Segundo, a sua imutabilidade. Terceiro, a sua soberania. Mas agora eu quero voltar com vocês ao texto do verso 7, em que nós encontramos mais 2 importantes aspectos, ou 2 importantes pontos aqui, que é o remetente e o destinatário. Veja só comigo o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus é o autor da mensagem, que nós vimos ontem. Mas o remetente da mensagem é quem? É o apóstolo João, o último apóstolo de Jesus Cristo com vida neste momento da história. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito provavelmente entre 90 e 95 depois de Cristo. É o apóstolo João, lá da ilha de Pátimos, do seu exílio por conta do imperador Domiciano, que foi arrebatado aos céus e recebeu de Jesus uma mensagem, uma palavra, e dentre elas, ele pediu para que ele escrevesse cartas às igrejas da Ásia Menor. E esta é a 6ª carta que o apóstolo João está escrevendo. Então, eu percebo aqui que a mensagem de Jesus Cristo passa pela autoridade de quem? Dos apóstolos. Passa pela autoridade dos apóstolos. E aí eu te pergunto, quantos apóstolos Jesus teve? 12, incluindo Judas, que traiu a Jesus, Matias e o apóstolo Paulo. O que significa que a igreja cristã está embasada, ou está debaixo da autoridade de Jesus e dos seus apóstolos. Pedro é o primeiro, vamos dizer assim, pastor da igreja cristã primitiva. Jesus passou o bastão para Pedro e que tornou-se líder dos apóstolos. E aí Atos 2,42 diz que a igreja primitiva perseverava o quê? Na doutrina dos apóstolos. E por que isso é importante para nós? Porque hoje acredita-se na continuidade do ministério apostólico por meio de novos apóstolos. E nós não cremos nisso. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Quem? Os 12. Mas Matias e Paulo. Os apóstolos encontrados nas páginas do Novo Testamento. A ideia de apóstolo para nós hoje não passa de quê? De missionário, porque apóstolo é o quê? Um enviado. Mas como título, como representante de Jesus, somente os 12, Matias e o apóstolo Paulo. Que receberam de Jesus uma mensagem a ser transmitida à sua igreja. Quer dizer, aqui no caso, passada por meio de quem? Do apóstolo João. Uma mensagem direto da pessoa de Jesus. Por isso que nós cremos no ministério apostólico. Qual? O revelado na palavra de Deus. Não esses apóstolos que hoje em dia tem jatinho, que tem que usa a roupa do 007, que se aproveitam das pessoas, porque uns apóstolos aí que não é perseguido, uns apóstolos que não pregam o evangelho de Jesus Cristo, não testificam dos verdadeiros sinais, prodígios, maravilhas do Novo Testamento,
que negam a Jesus com a sua vida, para não é desses apóstolos que nós cremos. Alguém ainda diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque os apóstolos do Novo Testamento já estão aqui na eternidade. Já morreram. Esses são os bons apóstolos. Se você vê um apóstolo andando por aí, toma cuidado. É difícil de a gente engolir certos apóstolos. Por quê? Porque eles precisam voltar para a palavra de Deus e crer nos verdadeiros apóstolos. E aí, aqui nós encontramos então o quê? O remetente. Mas em terceiro lugar nós encontramos o quê? O destinatário. E quem era o destinatário? Primeiro, o anjo da igreja de Filadélfia e a própria igreja de Filadélfia. E aí, olha a hierarquia importante da mensagem. Porque primeiro Jesus fala, e fala aos apóstolos, e os apóstolos comunicam essa mensagem aos anjos da igreja. E os anjos da igreja comunicam o quê? Ao rebanho. Comunicam aos membros. Aqueles que são participantes do corpo de Jesus. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque não existe condições de uma ovelha estar sem pastor. Ovelha sem pastor é ovelha desgarrada. Ela precisa estar debaixo da autoridade do seu líder, debaixo da autoridade do seu pastor. Porque senão ela começa o quê? Ficar vulnerável ao quê? Aos lobos. Jesus fala e fala aos apóstolos. Os apóstolos falam aos pastores de cada respectiva igreja, para que estes possam comunicar a vontade de Jesus à sua igreja. Por isso que eu digo, não tem jeito. Ovelha tem que ter pastor. Ainda lá, Jesus falando à igreja de Éfeso, diz que os anjos de cada igreja estavam o quê? Em suas mãos, protegidos. E uma vez que os anjos estão protegidos na destra de Jesus, os seus liderados assim também estão. Por isso que não dá para ficar sem pastor, porque não dá para ficar sem a liderança de alguém, a liderança espiritual de alguém, porque senão a gente é susceptível ao erro, às fábulas, aos lobos que querem o quê? Enganar o povo de Deus. E aí eu acho interessante por quê? Porque a igreja de Filadélfia, cidade de Filadélfia, que era uma cidade o quê? Recente, comparada às outras cidades do seu contexto, fundada em 140 a.C., por Átalo II, ele que deu esse nome à cidade por seu amor fraternal a seu irmão Eumenes, porque a ideia da palavra Filadélfia é amor fraternal, e é um dos sobrenomes de Átalo II. E aí ele funda essa cidade, que ficava localizada junto a uma das rodovias mais importantes e mais movimentadas do Império Romano, que ligava o Oriente ao Ocidente, é como que numa espécie de corredor entre os continentes, a Ásia e a Europa. É por isso que fala-se de uma porta aberta. A igreja de Filadélfia, a porta o que do Evangelho, um lugar próprio para o quê? Para a pregação do Evangelho, da indústria, do comércio, da cultura, onde passava-se muitas pessoas. É interessante também porque, por exemplo, um dos comércios fortes da cidade de Filadélfia era o quê? Era a bebida. Embora a cidade tinha seus conflitos naturais, como era uma cidade vulcânica, por conta disso havia muitos terremotos. Em 17 depois de Cristo houve um terremoto que abalou a cidade de tal maneira que o imperador Tibério César teve que
poupá-los de pagar impostos e até mesmo enviar recursos para a reconstrução da cidade, de modo que alguns decidiram morar do lado de fora da cidade, ao redor da cidade, com medo dos abalos sísmicos que havia ali. E aí a cidade vai ter uma troca de nome em homenagem a Tibério César, chamado de Neo-Cesareia, ou a cidade do novo César. E esse nome vai perdurar por 25, 30 anos, e depois vai receber um novo nome para homenagear o imperador Vespasiano, colocando o nome dela de Flávia. E aí é por isso que é uma referência que Jesus, conhecendo a história dessa igreja, conhecendo a história dessa cidade, fala que vai dar um novo nome para o povo, para a igreja, para os membros de Filadélfia. E provavelmente essa igreja foi plantada por fruto do ministério do apóstolo Paulo na Ásia Menor, quando ele esteve na sua terceira viagem missionária, plantando igreja na capital da Ásia Menor, em Éfeso. E é interessante porque a fidelidade dos crentes de Filadélfia foi tão grande que de todas as cidades da Ásia Menor, a única que atravessou séculos foi a cidade de Filadélfia, que até o século XX, recentemente, ainda possuía 5 igrejas cristãs. Porque você sabe que hoje a Ásia Menor, que foi conquistada pelo Evangelho de Jesus Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo, hoje ela é quase que inteira muçulmana. Você quase não tem mais vestígio do cristianismo na Ásia, que é hoje a atual Turquia. E até o século XX, ainda na cidade de Filadélfia, existia uma comunidade cristã que se perpetuou no tempo, mas hoje já dominada pelo islamismo. Mas então Jesus o que? Após apresentar-se como o autor, apresentar o remetente, apresentar o destinatário, ele faz o que? Ele elogia, em segundo lugar. Jesus elogia a igreja de Filadélfia. Observa aí comigo o verso 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E isso é fascinante, porque em todas as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, ele diz: eu conheço as tuas obras. E aqui ele destaca pelo menos 2 obras que essa igreja praticava. Número 1. Mesmo com pouca força, guardou a sua palavra. É interessante porque quando você vai estudar essa carta, diz que havia uma comunidade de cristãos muito insignificante naquela cidade, composta de gentios, de escravos. Não era um povo da elite, não era da prateleira de cima. Os judeus desprezavam os cristãos da cidade de Filadélfia, de modo que eles não acreditavam que o reino de Deus estava aberto a eles. É por isso que Jesus diz que colocou diante deles o quê? Uma porta aberta, a porta do reino de Deus. E ninguém podia fechar, porque a porta que ele abre ninguém fecha. Quem tem a chave de Davi é Jesus. É ele que está no controle, na administração do reino de Deus. E aí ele diz que essas boas obras dessa igreja, o que diz respeito ao que? A sua fidelidade à palavra, o que? O evangelho de Jesus Cristo. E como isso é uma qualidade necessária. Quantas igrejas já perderam a fidelidade da palavra? Quantos crentes já perderam a fidelidade da palavra, do evangelho? Já negociaram a fé, já se prostituíram,
já se venderam, já adulteraram o evangelho. A igreja de Filadélfia é uma igreja o que? Fiel, ela guardou a palavra. Mas não para por aí, ela também o que? Não negou a Jesus. Ela guardou a palavra e ela não negou Jesus, mesmo diante a oposição dos judeus. Porque provavelmente eles foram perseguidos pelos judeus, como vai dizer o verso 9. E ainda Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Mas eles se mantiveram fiéis. Eles foram até o fim, eles não negaram a Jesus, eles não negociaram as verdades. Esse é o maior elogio que Jesus pode fazer ao seu povo, à sua igreja. Uma igreja que ele encontra o que? Fiel. E é por isso que diz o texto que ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. E essa é a porta do evangelho. Essa é a porta da pregação do evangelho. Essa é a porta o quê? Do crescimento e do avanço da igreja. Que Deus colocou. Porque porta aberta no contexto do Novo Testamento sempre está associada ao quê? A oportunidade de se falar do amor de Jesus. E Deus colocou Filadélfia diante de uma grande porta. Uma porta aberta para a pregação do evangelho. E essa é a palavra de elogio para essa igreja. E para mim, para você. Que nós venhamos nos encontrar o que? Fiéis. Não negar a Jesus. Porque as portas vão se abrir. Porque esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido de servir a Jesus. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida nessa sexta-feira. Que essa palavra venha tocar o meu e o seu coração. Que nós venhamos nos encontrar fiéis à pessoa de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até segunda-feira, quando nós vamos dar continuidade na exposição desse texto em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até segunda-feira.